Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, então vamos lá, vamos continuar nosso conteúdo de física. Hoje a gente vai ver mais um pouco sobre o movimento vertical, tá? E aí quando a gente fala de movimento vertical, a gente tem que lembrar também da queda livre, tá? Que é quando a nossa velocidade inicial, ela vai ser zero. Então por isso a gente vai trabalhar três formas aqui que a gente já conhece, tá? Que a gente já conhece, porém a gente conhecia essas fórmulas com o A, né, de aceleração. E aí agora a gente não vai ver mais esse A. A gente vai ver o G, tá? O G, gente, nada mais é do que a gravidade, tá bom? E aí no primeiro caso aí, ó, a gente vai ter três fórmulas para queda livre. A primeira, com a sua horária da velocidade. A velocidade é igual a gravidade vezes o tempo, tá? E aí você pergunta, professor, mas o que é a velocidade aí, né, que ele está querendo se referir? Está querendo se referir à velocidade de um objeto, de queda do objeto, tá? E aí, o que é que vai variar para a gente? Vai variar a questão do tempo, porque a gravidade sempre é a mesma, sempre vai ser 10, tá? Então a velocidade ela vai ser dada aqui em, ela vai ser dada em graus, em metros por segundo, tá? Nesse caso aqui, ou quilômetros por hora, a velocidade. Ou metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas provavelmente nas questões a gente vai ter como metro por segundo. Já que o meu G, né, ele vai ser ms ao quadrado, né, que é a gravidade. Então, provavelmente a minha unidade de equação horária da velocidade vai ser a unidade dela vai ser metro por segundo, tá? E aqui a gente não vê o v ao quadrado, porque o v elevado a zero, porque o v elevado a zero é uma variável que ele é nula, né? No nosso caso, né? Porque ele vai ser zero, tá? Depois a gente vê aqui a equação de Torricelli, que da mesma forma, ele não vai ter o v zero, né? Porque meu v zero é zero, então não precisa colocar. Então nesse caso aqui, minha equação de Torricelli vai ser somente quem? Duas vezes a gravidade vezes a altura, tá? O h é de altura. Independente se ele está maiúsculo ou minúsculo, h é sempre de altura, tá? E por último, a equação horária do espaço, tá? Que é aquela que delimita a distância do objeto. Então aqui no caso, ó, vai ser o h, que é a altura, né? É igual à altura inicial mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Isso aqui é muito parecido com aquela fórmula do sorvete grande, né? Do sorvetão, tá bom? A única diferença é que no lugar do S a gente colocou o H, tá bom? Mas a fórmula é a mesma. E aí agora vamos aqui mais um pouquinho sobre o lançamento vertical para baixo. Diferentemente da queda livre, no lançamento vertical, por mais que seja acelerado, o valor da sua velocidade inicial será diferente de zero, tá? E aí, ou seja, a minha velocidade inicial não vai ser o momento em que eu caio de algum lugar, tá? Que eu fiz o movimento para baixo. A minha velocidade inicial vai ser a partir do momento que o objeto começa a se movimentar. E assim ele se movimentando, ele vai poder acelerar, né, com a medida que o tempo faz com que a gravidade faz com que ele puxe o objeto para baixo, e aí ele aumente a sua velocidade, tá? Logo nas fórmulas mencionadas anteriormente, acrescentaremos o v ao quadrado. Então, em todas elas aqui, ó, a gente vai ter o v ao quadrado caso a gente seja um lançamento vertical, tá? Em queda livre não tem, lançamento vertical tem, tá? E aí, só para a gente finalizar aqui, lançamento vertical para cima. Esse movimento vai de encontro à atração da gravidade, tornando um movimento desacelerado. Ou seja, a gente joga para cima e a gravidade está atuando uma força para baixo. E aí elas ficam meio que numa contramão. E aí por isso, que por isso dessa contramão, ela vai chegar num pico, que a gente chama de apogeu, e vai cair de novo, tá? E aí a gente tem aqui uma observação importante, quando a gente fala o seguinte: quanto maior a velocidade do objeto ao ser jogado para cima, maior a altura atingida.
Então a gente vai precisar de muita força para jogar um objeto para cima, tá? Para a gente atingir uma altura que a gente quer. Porque se a gente atirar com pouca força, fatalmente ela vai cair, né? Porque o movimento ele vai ser desacelerado, ok? E aí a gente falando aqui das fórmulas de novo, a gente prestar atenção, ó, em todas elas eu botei o V0, tá? Ah, professor, então o que é que vai mudar nas outras? Basicamente nada, tá? A diferença é que aqui, geralmente, a minha gravidade vai ser negativa, tá? Porque eu botei um objeto e ele voltou, então quer dizer que são forças contrárias. Logo é negativa. E aí, as outras, ó. A equação horária da velocidade. V é igual a V0 GT menos GT, né? Ou seja, aqui a gente já entrou com a velocidade inicial. A velocidade inicial ela vai começar a partir do momento que a gente começar o movimento, né? A equação de Torricelli, a mesma coisa. Apareceu V ao quadrado de novo, ó, tá? E a mesma coisa vai acontecer no espaço horário do... Ó, equação horária do espaço. Também vai aparecer o V0, tá? Quer dizer, ele vai identificar que eu vou ter uma velocidade inicial, ok? Bom, gente, então, eu vou ter aqui um exercício para a gente fazer juntos. E aí, a gente já finalizou nesse exercício. Aí, a nossa aula se encerra, tá? Então, a gente diz o seguinte, ó. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com que ele possa atingir o solo, sem se machucar, seja 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser. Então, assim, a gente vai separar em duas equações, tá? A primeira equação aqui, a gente vai ter somente quem? A gente vai ter somente o espaço, né? O espaço inicial. Que aí, que no caso aqui a gente adotou como se fosse 5, né? E aí a gente vai para a fórmula do sorvete grande, ó. Aí a velocidade que ele fala que é 8, então onde tinha o V eu coloquei 8. Nesse caso aqui a velocidade inicial é 0, então eu coloquei o 0 aqui. A gravidade não precisa colocar, é sempre 10, tá? E aí eu vou ter que o meu tempo vai ser de 0,8 segundos. E aí eu vou substituir aqui, ó, tá? Ah, professor, mas por que está 5 vezes t elevado a 2? Não vamos esquecer, gente, que lá eu tenho g vezes th dividido por 2. E aí, a gente simplificando 10 por 2 vai dar 5, tá? Para ficar mais simples a gente resolver. E aí a gente vai substituir na primeira equação, tá? E aí eu substituindo na primeira equação, eu vou ter o seguinte, que o meu espaço vai ser 5 vezes 0,8 ao quadrado. E aí, meu espaço vai ser 5 vezes 64, 6,4, tá? 0,64, 5 vezes 0,64. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou obter 3,2, ou seja, a altura que o gato, a altura máxima que o gato pode cair para não sofrer nem um arranhão, nem nada, é de 3,2 metros, tá bom? Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado. E aí, qualquer dúvida, vocês podem procurar. Até a próxima. Tchau, tchau.